Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Sexo, seu canal sobre relacionamentos e sexualidade. E hoje a gente está trazendo uma convidada muito especial para abordar um tema bem delicado que quem não passou, não viveu, conhece certamente alguém que já passou e viveu por uma separação, por um divórcio e pelo sofrimento que essa situação envolve. Então, hoje está aqui comigo Kátia Bezerra, muito bem-vinda, Kátia. Kátia, ela é psicóloga, ela é mediadora no TJRN, né, dos processos da vara de família que envolvem guarda de filhos, que envolvem divórcios, trabalha também com essa temática da clínica dela e, além disso, pertence a um núcleo muito conhecido aqui no estado, chamado Apego e Perdas, que lida diretamente com as questões de luto. E ela lida com essas questões relacionadas ao luto das crianças, dos casais que passam por processo de divórcio e dos próprios casais. Kátia, seja bem-vinda ao nosso programa e vamos bater um papo bem interessante sobre isso, né? Vamos sim, estava até falando, né? Se me chamam para falar sobre isso, eu corro, porque eu gosto. Que bom, fico muito feliz. E para abrir, Kátia, eu estava dando uma olhada aqui nos índices, né, relacionados à separação e divórcio. Os últimos índices do IBGE trouxeram que nós estamos tendo aqui no Brasil um divórcio para cada casamento. Esse é um dado de 2022. E aí isso me remete a uma pergunta que a gente recebeu nas redes sociais, que foi uma seguidora que falou assim: por que é tão difícil sair da zona de conforto e enfrentar a separação ou o divórcio, né? O que é que você pensa sobre isso, Kátia? Você que já vem aí há 20 anos trabalhando com isso, o que é que torna tão difícil essa tomada de decisão? Bom, eu vou começar pela indústria do casamento, né? O casamento é um sonho para uma boa parte das pessoas, e eu não vou nem falar das mulheres, né? Para a gente não entrar nessa questão de gênero, mas existe um ideal romântico, da família romântica, de que você vai encontrar uma pessoa e vai casar. Então, esse índice tem piorado, porque no outro censo estava um divórcio para 4 casamentos. Então, agora a gente já está 1 para 1. Né? Então, isso mostra que as pessoas continuam querendo se casar, né? Realmente cada vez mais, e coisas envolvem esse evento, um evento importante e amplamente celebrado, né? Cada vez mais celebrado. E ao passo de que as pessoas não sustentam mais relacionamentos insatisfatórios como antes. Né? Então, o número de divórcios tem crescido também, porque hoje tanto é fácil casar quanto é fácil separar. Inclusive, se a pessoa não tiver filhos e bens a partilhar, vai no cartório, você paga, né, e separa. Muito mais fácil. E se não quiser pagar, vai na justiça, entra com um processo consensual e também separa, né? Também se divorcia. Então, assim, está muito fácil. Então, as duas coisas estão muito fáceis. E as pessoas continuam buscando, né, a sua metade. Cara, metade, isso é perigoso, tampa né? da panela. E o sonho de família, né, em que pese a gente está vendo aí uma taxa de natalidade decrescendo, né, cada vez menos pessoas no mundo, menos filhos, mas ainda é algo que se fala, né, que dos jovens falam, até quem fala em não casar faz uma referência a encontrar alguém. Não, eu até quero, mas eu não quero casar. Né? Parece que tem uma coisa pesada ao mesmo tempo que um desejo. É meio ambivalente, né? Um desejo de encontrar alguém, mas às vezes um medo do casamento. Talvez até por referências antigas e atuais do que é que significa esse, né, do peso desse relacionamento. Eu fico pensando, mas eu sinto que as pessoas querem se vincular de qualquer maneira, mesmo que não seja através de um casamento. Do casamento formal. Do casamento formal, né? E as pessoas querem se vincular e não querem correr o risco de serem abandonadas, traídas, nem desiludidas, né? Então, às vezes, esse discurso que vai anti-casamento, que a gente vê, às vezes, em adolescentes, não vou casar, vou trabalhar, vou viajar. Mas, se a gente for escutar, tem também o casamento, e quando a gente fala casamento, a gente está falando casamento, união estável, né? Os relacionamentos duradouros, não só o casamento formal. Mas até aqueles jovens que se relacionam, se referem ao casamento, eles estão fazendo ali um conceito com base no casamento. Né? Ou seja, o tema aparece de toda forma. Né? E tem a ver também ainda com, ainda que a tecnologia, a medicina tenha evoluído, não se tem uma forma de reprodução
humana que não seja uma célula masculina com uma célula feminina, né? Então, essa também é uma discussão de família, ainda que haja as famílias homoparentais, né? Os casais homoafetivos, mas para gerar um filho, você precisa. E aí o casamento ainda é a fonte, digamos assim, mais acessível, né? Exatamente. Para você ter filhos e construir uma família e viver os sonhos que a gente tem, né? Enfim. Eu sinto que tem esse sonho e esse desejo, né? Mas sinto também que essas facilidades, às vezes, da dissolução e tudo que está posto, né? Da facilidade de se encontrar alguém, as redes sociais, aplicativos de relacionamento, vão deixando as pessoas, talvez, num nível de comprometimento menor. E aí eu acho que o que chega as pessoas querem ser respeitadas, querem ter alguém que ame, que goste, mas, ao mesmo tempo, qual é o nível de comprometimento que elas estão dispostas a entregar para fazer, né, esse relacionamento funcionar. Quero muito receber, mas o quanto eu estou disponível para doar. E aí, às vezes, há um desencontro. Tem uma autora, você já deve ter lido, a Esther Perel, que eu acho assim, fantástico aquilo que ela fala, né, sobre o quanto a gente projeta na relação que aquela seja a nossa pessoa para tudo. É aquele que me ama, é aquele que me deseja, é o que vai ser o meu melhor amigo, é o que vai me ajudar a construir uma vida, é o que vai ser pai, mãe dos meus filhos. Ou seja, em uma única pessoa, focado todos os desejos de satisfação de uma vida por completo. E isso se torna pesado. Eu acho que as pessoas fogem um pouco desse peso do casamento, de ter que sustentar afetivamente, emocionalmente, todo esse arcabouço de expectativas, né? Então, sinto que a gente está numa fase de transformação das relações, talvez por isso os divórcios. O que não quer dizer que esses divórcios não sejam doloridos, essas separações não sejam um processo difícil. Eu estava dando uma olhada aqui numa escala de estresse que foi criada por 2 psiquiatras nos Estados Unidos, Holmes e Hay, que considera que o divórcio ele é o segundo evento mais estressante após uma morte, né? Seria a morte em primeiro lugar e o divórcio em segundo lugar. Então, eu fiquei com essa pergunta, né? Será que é pior perder alguém para a vida ou perder alguém para a morte? Você sente que o luto da separação e do divórcio é diferente, Kátia? Sinto. Bastante. Inclusive, essa é uma fala muito recorrente em quem perde em vida, né? Quem perde o outro por uma separação. Porque muitas vezes as pessoas dizem, eu preferia ter perdido para a morte. Porque da morte ninguém vence, né? Todos vamos morrer um dia e por aí vai. Mas quando você escolhe deixar o outro, né? Quando você escolhe morrer para o outro ou matar a vida em comum, esse pressuposto da escolha, isso toca muitas pessoas. Então, não há nada tão desafiador para o nosso eu do que o sentimento de sermos abandonados conscientemente. Então, é esse abandono afetivo do rompimento daquele vínculo conjugal. Então, e na gente que trabalha com luto, percebe também como não é validado socialmente. A gente trabalha com os lutos não reconhecidos, que são aquelas perdas que que a sociedade, de uma forma geral, não dá a devida importância. E o divórcio é principalmente com esse número aí, ó, um divórcio para um casamento. Ou seja, você casa de novo, você encontra outra pessoa. Mas, na verdade, quando você perde alguém, você perde toda a sua vida também. Né? Você perde a sua família como estava organizada, você perde, muitas vezes, a sua casa, você divide os seus objetos, seus pertences, vida seu financeira patrimônio, tem uma queda, né? Até as dívidas, né? Você... Se tiver filhos, você vai ali causar uma grande transformação na rotina dos filhos. Então, você de verdade perde a sua vida. É muito semelhante ao que acontece com uma morte, com a diferença de que a morte ela se impõe. E o divórcio, a separação, não. É uma escolha. Então, esse é um aspecto psíquico que é um pouco mais complexo para quem vive isso. Embora a gente não está aqui comparando dores, né? Sim. Não há comparações. Mas, do ponto de vista do trabalho que isso dá para o nosso eu, né, em termos do luto, é um processo de adaptação a uma perda. Tudo que é importante e a gente perde, a gente vai ter que se adaptar. Esse é o processo de luto, natural e saudável. Então, esse luto que a gente vive numa perda por morte, a gente também vai viver numa separação, a gente às vezes vive numa doença. E é uma coisa que a gente precisa apoiar, porque às vezes as pessoas ficam até um pouco envergonhadas de estarem sofrendo tanto pela perda de um amor.
né, dos filhos estarem sofrendo tanto quando diz assim, mas o seu pai está ali, continua sendo seu pai, a sua mãe também. Mas não é disso que trata. Não. É aquilo que era conhecido, a família como estava organizada. Eu atendo muitas crianças enlutadas, né, tanto por morte quanto por separação. E é interessante, às vezes eles vão crescendo e uma criança que se torna adolescente. Aí ele vai dizendo assim, como teria sido a minha vida se os meus pais não tivessem se separado? Né? Olha que coisa importante essa reflexão. Eu sinto que a minha vida nunca mais será a mesma, porque eu olho para os meus amigos e eu tenho muita inveja de quem tem um pai e a mãe morando na mesma casa. Não sabem eles, né? A gente já entra numa outra coisa, que assim, uma relação sustentada sobre os filhos também é um péssimo negócio. Talvez o pior de todos. Porque aí ficam os filhos pagando um preço altíssimo da infelicidade dos pais. Aqueles casais... Quando não escutam isso, né, Kátia? Porque às vezes tem casais, pais, né, que chegam e falam assim, eu só fiquei por sua causa, eu só permaneci ao lado do seu pai, da sua mãe, por sua causa, pela sua felicidade, eu aguentei. Tudo que eu podia e não podia por sua causa. E aí o filho, certamente, se pudesse dizer assim, você escolheu, né? Aguentou porque quis. Nenhum filho pede. Não, e nem pede, e também não tem condições de compreender que aquilo ali é um péssimo negócio, por exemplo. Por que a criança quer? Vou falar da criança, né? Que é um ser em desenvolvimento. A criança quer ver os seus pais juntos, mas ela quer ver os seus pais felizes. Tanto que quando os pais se separam, o que é que uma criança deseja? Que a mãe e o pai fiquem felizes. Às vezes, eu não me lembrar, eu vou contar essa história. Eu atendi um pai uma vez há muito tempo. E aí ele chegou para mim e disse assim, Kátia, eu quero fazer uma sessão porque eu quero contar para minha filha que eu estou namorando. Mas eu não sei como eu vou fazer isso. Eu disse, vamos lá, vamos pensar. E aí, ele com medo... E aí eu fiz a seguinte pergunta para ele. Eu disse assim, bom, você está com medo de contar para sua filha? O seu namoro está lhe fazendo bem? Ele disse, muito bem. Eu nunca estive tão feliz desde que eu me separei. Eu disse, como é que você vai contar uma notícia tão feliz com uma cara tão triste? Né? Disse assim, você vai dar uma notícia para um filho como se você estivesse jogando uma bomba atômica na cabeça da criança, do adolescente. E aí, como você quer que a criança e o adolescente se conecte com a sua alegria se você vai trazer aquilo como uma coisa ruim? Então, isso é um mito. Porque, na verdade, todo filho quer ver seu pai bem. Porque na hora que um pai e uma mãe estão bem, as chances dele ter saúde mental são muito grandes, né? Então, assim, a gente precisa difundir mais essas ideias para que as pessoas, para encorajar, inclusive, os pais. Porque é um sinal de respeito, de autoestima, né? Se você tem um amor próprio, um compromisso com o outro para não viver uma relação fracassada. Isso que você fala me remete até a uma questão, né, Kátia? Porque eu fico pensando assim, na importância também do cuidado com o processo de separação. O mesmo cuidado que teve um dia para construir, para montar esse lar, para se pensar nessa família, que eu sei que às vezes é difícil, né? Mas aí está você, estou eu também, somos terapeutas, né? Para ajudar nesse processo. Acho que é importante esse cuidado na hora de desfazer esse lar e essa família, né? Porque o impacto emocional, às vezes, dessa guerra que é travada entre os pais, né, das mágoas, os filhos que ficam no meio das discussões, né, e às vezes os pais, numa imaturidade emocional, querendo que o filho se alie à dor de um ou à dor do outro. Esse é um processo muito delicado, né? E a gente vinha falando aqui, antes de começar a gravar, né, pessoal, sobre a decisão de se separar. E em muitos momentos, antes de um divórcio, de separação ser concretizada, existe alguém na relação que começou um processo de separação emocional, de já se afastar, de estar vivendo mais sua individualidade, buscando suas coisas, refletindo sobre aquilo, até que chega o momento de comunicar a parceria que não dá mais, né? E aí, Kátia, fala um pouco daquilo que a gente estava conversando sobre como é que fica essa pessoa que chega para apresentar a decisão. O luto de quem escolhe o fim. Exato. Que também é um luto, né, assim, bem difícil, mesmo que o senso comum pense que não. Quem escolhe terminar, né, que sempre vai... Há, obviamente, separações em que é uma decisão conjunta, mas as motivações, elas são diversas, elas são dos sujeitos singulares. Então, tem sempre alguém que lança a carta, né, da despedida, digamos assim.
E aí é difícil porque essa semana eu estava até recebendo umas mensagens, né? Estava comentando das pessoas dizendo, puxa, Kátia, que bom você falar dessa dificuldade, porque até hoje eu carrego uma culpa de ter transformado a vida da minha família, de ter marcado a vida dos meus filhos com um divórcio, mas eu vejo a cada dia que eu tomei a decisão certa. Mesmo quem... Tem até um estudo, né, sobre o luto do homem, e um outro estudo, acho que é de Félix Carneiro, se eu não me engano, que ela fala sobre as motivações das pessoas se manterem casadas. E aí ela vai dizer que, assim, que as mulheres tendem a se manter casadas pelo amor romântico, né? Pela satisfação das necessidades. E os homens, não. Os Pelo homens, conforto, pelo né? conforto e pela família. Então, essa mesma motivação, ela pesa na hora do divórcio. Então, quando uma pessoa tende a tomar a decisão, seja homem ou seja mulher, nesse caso, ela vai arrastar ali a responsabilidade de uma mudança total de vida. E aí é muito importante que as pessoas estejam seguras e que recebam apoio, né? Obviamente, quando estão seguras, para enfrentarem as dificuldades, os desdobramentos dessa decisão, que são inúmeros, né? Mas que tudo vai... A crença, né, que a gente gosta de estimular é que se isso vai trazer um benefício para você, para o seu parceiro, inclusive para os seus filhos, siga, né? Não fique. Porque os efeitos positivos de você mostrar para os seus filhos que a sua vida é tão preciosa que merece ser vivida da melhor forma, na companhia com alguém que se alinhe com você, porque às vezes assim não é... A gente não tem como nomear se é falta de amor, se é diferença de temperamento, de educação. Os casais relatam, a gente atende casal, sabe disso. Mas não é só isso. Assim, chega um momento que fica insuportável. E aí você quer fazer algo. E nesse fazer algo, é muito importante que a gente ajude as pessoas a entenderem. Eu fiz o meu possível, eu fui até onde eu fui e agora eu vou buscar algo melhor. Isso é uma coisa de se dizer para os filhos. Olha, a gente só separou porque a gente queria viver melhor. Porque a vida que a gente tinha não estava legal. Pode até ser que tivesse mais legal para mim, menos legal para sua mãe ou para o seu pai, mas a gente não estava feliz juntos, né? Isso é muito bom, essa tua fala, porque você falou essa questão dos homens e me remeteu automaticamente aqui a 2 casos de 2 homens que estão... não são meus clientes, são pessoas, né, queridas, que compartilham muito comigo. Assim, acaba que quando a gente é terapeuta de casal, todo mundo tem uma história para contar. Né? É verdade. E aí, são 2 amigos muito queridos que já estão há anos no casamento, aguardando a maioridade da prole para poder se separar. E aí eu coloco muito assim para eles, gente, vocês estão aguardando, e um casamento assim... infeliz, amizade total, não tem mais sexualidade, né? Assim, estão juntos ali, arranjo. Família, um arranjo. Vivem a sociedade mesmo, né? Quem faz o quê, quem paga isso, quem paga aquilo, mas o relacionamento casal não existe mais. E o que eu gosto de dizer muito para eles é assim, vocês estão fazendo isso pelos filhos de vocês, mas qual é o modelo que vocês estão passando, né, transmitindo para os seus filhos, que é um casamento. Esse casamento frio, gélido, sem afeto, qual sem é a amor, herança, né? O que é que os seus filhos vão levar para a vida na hora que forem buscar as parcerias do que representa, né, estar num relacionamento. E, ao mesmo tempo, me veio aquela frase, né, antiga que o pessoal falava assim, filho segura marido. Né? De alguma forma... De alguma forma é verdade. De alguma forma é verdade. Ela arranjou uma barriga para segurar o marido. Em certa medida, me parece que isso funciona, às vezes, tanto para o homem quanto para a mulher, mas de uma crença, né, de que se separar vai representar um fracasso para o filho, ou vai ser o fim da vida do filho, quando, na verdade, um pai e uma mãe felizes sim uma vida fracassada. É uma vida muito mais fracassada, né? Eu acho que esse é o ponto. Acho que tem uma coisa, a gente busca tanto, né, para os filhos, eu falo até como mãe, a gente quer que os filhos se realizem, estudem, né, se realizem na profissão, a gente também quer que se realizem no amor, né, que tenham vidas minimamente satisfatórias, já que nós somos seres de falta e nunca vai ser nada perfeito. Mas veja como é importante, né, a gente desejar que haja essa realização mínima, digamos assim, e que não se contentem
com aquilo que não os faz bem. Então, a gente deseja isso para os filhos desejam para a gente. A gente precisa ter coragem, muitas vezes. Isso não é uma banalização do casamento. Porque eu não sei se você escuta isso, mas às vezes eu fico assim, porque as pessoas pensam que nós somos defensores do divórcio. E, gente, não é isso. Não. Não se trata disso. Não há nada mais estruturante do que uma relação saudável. Eu até gosto de dizer assim, separar é muito fácil. Difícil mesmo é você viver junto, né? Viver junto exige a renúncia, exige a troca, é uma negociação diária você viver com A alguém. travessia dos momentos de crise, porque vão haver momentos de crise, vão haver momentos difíceis, né? Que vem, né? Para mim, assim, que já sou casada há algum tempo, é como se fosse assim, quando você atravessa uma crise, você mudou de fase. E aí é um novo ambiente, sabe aquele videogame antigo? Aí você ganha as vidas, né? Tipo assim, você tem as vidas, vem novos vilões, mas você começa sempre empolgado. Tem mais vidas, aí você vai, né? Você começa empolgado quando você muda de fase. É terrível tipo quando assim, você superamos essa. Superamos essa e agora a gente vai. E às vezes vem até a possibilidade de se reapaixonar pela pessoa que está do seu lado, porque... De saber que não é perfeito. Isso. De saber que não tem. Às vezes a pessoa faz assim, mas eu vou separar. Sim, você vai separar. O que você espera? Eu faço essa pergunta. O que você espera da sua separação? Né? Vamos imaginar. Uma vez eu fiz essa pergunta. Vamos imaginar aqui a sua vida sem o seu marido. Aí depois para o marido. Vamos agora imaginar a sua vida sem a sua esposa. Eles não conseguiam se imaginar. Eles não queriam separar. Mas eles não queriam mais separar viver só daquele a coisa jeito. que estava ruim, né? Não queriam mais viver daquele jeito. Então, eles precisaram ter essa consciência, porque dá trabalho você consertar aquilo que não está funcionando. Sim. Então, às vezes, é mais fácil. É igual a gente brinca com eletrodoméstico. Antigamente, minha mãe dizia, as geladeiras duravam não sei quanto tempo. Hoje, a gente compra daqui a 2 anos, quando acaba a garantia, tem que jogar fora. É mais ou menos isso, assim, às vezes é mais fácil você jogar fora o eletrodoméstico, comprar um novo, né, para ter ali mais uns 2 anos de garantia, conforto, de sossego. E às vezes isso acontece com casamento, mas não, o outro não vai dar conta. O outro não vai atender, não tem tampa para sua panela. A sua tampa é você mesmo, que tem que arrumar. Então, não adianta jogar nos filhos, não adianta jogar no outro, e a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem isso. Olha, você quer... Vale a pena? Você quer viver com essa pessoa? O que você gosta dessa pessoa? O que você gosta da vida, da família? Vamos trabalhar para isso, então. E eu acho que você traz uma coisa importante, né, Kátia, nesse processo de refletir a relação, porque às vezes existe uma ilusão que a troca do parceiro vai trazer uma nova pessoa que vai me realizar e que vai me preencher. Isso, sempre para o outro. Sempre jogando para alguém. É sempre o outro, né? E, na verdade, o processo de atravessar essas crises é de você poder olhar para si e se responsabilizar por aquilo que é seu, que está contribuindo para a crise. Às vezes, a terapia de casal, a gente vai atender as pessoas, né? E chega assim, parece que a gente é a mãe, né? Que estão chegando os dois para a mamãe, para dizer assim, mamãe, ele fez isso, ela fez isso, né? Como se eles quisessem, né? Na ilusão que a gente adotasse ou ficasse do lado de um. Quando, na verdade, o processo é que as pessoas possam olhar para o que é que eu estou fazendo aqui que está contribuindo para essa disfuncionalidade da gente enquanto casal. Porque se você simplesmente descarta como eletrodoméstico, daqui a 2 anos você vai estar trocando de novo. Porque você está de casal com o próximo, né? Exatamente. Assim. Você continua o mesmo alecrim dourado que você era, né? Só que para outra pessoa. Quando não encontra um super parecido com seu parceiro, porque tem padrões também de buscas, às vezes, de companheiros que têm uma relação com a nossa história também. Né? Então, eu acho que é um grande desafio atravessar as crises, mas que é muito prazeroso quando a gente atravessa. Agora, também é importante encontrar um limite interno, né? E aí veio uma pergunta aqui de uma seguidora perguntando assim, como é que a gente sabe a hora de separar? Tem como saber a hora de separar? O que é que você acha, Kátia? Então, eu não sei se tem a hora, né? Mas eu gosto de dizer assim, que a gente não pode tomar nenhuma decisão importante da nossa vida quando a gente está muito afetado emocionalmente. Então, assim... No meio da crise, por exemplo, é o pior momento, se eu pudesse dizer, né? A gente não vai dar conselho, mas se eu pudesse fazer uma reflexão, assim, no meio de uma crise conjugal é péssimo, né? Você tomar uma decisão de separação, porque você está ali muito afetado, inflamado, raivoso, descontente. Então, né? Você vai estar ali. E quando a gente está com raiva, também, quando está com raiva, a gente altera a nossa percepção. Isso é um fato. Então, assim, não sei qual... O tempo vai ser o tempo de cada um, mas eu acho que é necessário tempo, e aí cada um vai ter o seu,
para processar aqueles desconfortos, para se imaginar vivendo sem aquela pessoa, né? Uma vez eu perguntei, a pessoa disse assim, não, mas aí quando eu precisar, vou chamar. Não, você não vai chamar. Não, ele não vai fazer parte da sua vida. Ah, é verdade, né? Então, assim, a gente precisa também desse tempo para imaginar-se sem o outro, para ver quais são as coisas que eu quero fazer na minha vida que essa pessoa que eu estou aqui querendo me afastar me impedem. Às vezes a pessoa descobre que nem tem tantas, né? Que os impedimentos são de outra ordem. Mas desse tempo que você precisa, ninguém precisa correr para separar, né? Porque você vai correr e o problema vai continuar. E não é porque você vai sair de casa, romper a convivência, que você não tem. Pelo contrário. Lá nas audiências, no Sejusc, quando a gente tem lá um casal assim, muito, né, num conflito muito grande, muitos bens, muitas coisas dos filhos, aí eu disse, olha, quando vocês foram casar, se unir, certamente vocês fizeram vários investimentos, né? Planejaram e se organizaram, fizeram vários esforços para viverem juntos, porque viver junto exige esforço. E agora, para vocês desmancharem, desconstruírem a vida a dois, talvez tenha mais investimento ainda. Então, é esse tempo das providências, de pensar como é que vai ser uma coisa e outra. E aí eu sempre vou dizer que a pessoa precisa apostar na sua intuição, né? Nos seus limites. Tem uma questão que eu acho que é inegociável, que é o adoecimento. Né? Pessoas que desenvolvem sintomas, que verdadeiramente adoecem e estão ali num sofrimento relacional e adoecidas. Então, acho que são sinais de alerta que a gente poderia estar destacando, né, para as pessoas. Os filhos também fazem muitos sintomas das dificuldades do casal. E, às vezes, faz porque, assim, a gente tem um triângulo, né? Casal e filho. Casal e filhos. E aí, quando a tensão está muito forte aqui, nessa base, então, o filho faz sintoma, adoece, que é justamente para direcionar um pouco dessa tensão. E aí, às vezes, a família fica reunida só na doença. Na doença e não olha para a tensão que está ali. Cuidando dos filhos, olhando para os filhos, pais muito devotados para os filhos, para esconder um pouco das dificuldades. Vai levando ali as dificuldades da conjugalidade, olhando para os filhos. Aí, quando os filhos crescem, vão ter que se olhar. Né? Às vezes, quando os filhos saem de casa, é muito comum o índice de divórcio em casais maduros. A gente estava falando sobre isso também. Porque você fez sua tarefa, criou seus filhos, viveu para eles, inclusive, em relacionamentos, às vezes, mornos. Né? Não estou falando que tem que estar quente o tempo inteiro também. Todo casal tem suas fases, assim, né? Mas quando eles crescem, o que você vai fazer, né? Você não tem mais os filhos para cuidar. Acho que isso é um ponto interessante, que eu também estava dando uma levantada nos dados, já tinha lido, mas quis verificar como é que isso estava recentemente, né? Eu acho que são 2 momentos muito chaves no ciclo de vida familiar. E um deles são nesses primeiros 10 anos de casamento, né? Então, a gente hoje, com esses dados dos divórcios que ampliaram, a gente também tem um dado de que esses divórcios estão acontecendo antes de se completar 10 anos de casamento. Isso tem uma referência muito com aquele momento de adaptação à vida conjugal, tanto com a chegada dos filhos. Que a chegada de um primeiro e quando tem o segundo filho são os momentos assim de maior tensão. Quando chega um casal, para mim, é a primeira coisa que eu quero saber, né? Porque eu sei que esse é um ponto muito delicado, porque acaba que a energia que estava ali voltada para a conjugalidade, ela não tem como permanecer na mesma intensidade, da mesma forma. Então, e são muitas adaptações, muitas novidades, né, na vida. Se tem 2, se tem um já é delicado, porque é a primeira viagem, quando de segunda viagem é outro para dar atenção, né? Então, assim, é uma loucura. E, às vezes, não há um espaço para dialogar, a sexualidade não fica mais a mesma, né? Momentos a 2, muitas contas. Mais contas, né? Mais responsabilidade. Ainda, né? E, então, esses são os momentos mais, assim, desafiadores, né? E como também esse momento final, depois que os filhos saíram, também costumamos aí, são o segundo índice, né, de divórcio, porque essa coisa que você estava falando do dever cumprido, né? O dever foi cumprido, os filhos já estão despachados, então agora eu posso viver a minha vida, como os meus amigos estão aguardando aí para poder viver a vida deles, né? Sim. Queria que eles vivessem antes, mas enfim. Até porque a gente não sabe se vai estar nem vivo, né? Exato. A gente só tem o hoje. Fica vivendo para o futuro, né? E como é que vai ser? A gente não sabe, né, se vai ter futuro, né? A gente só tem o hoje, amanhã a gente não tem. Amanhã, quando chegar, se chegar, espero, né, que chegue para todos nós, já vai ser hoje de novo.
Então, a gente fica deixando coisas para amanhã e isso é, na verdade, uma desvalorização da nossa vida. É aquilo que a gente pode fazer agora. E quando eu falo isso, eu não falo de imediatismo. Mas, por exemplo, você já está... Tem pessoas... Vou dar um exemplo de namoros longos. Namoros longos vivem assim um pré-casamento, né? Aquela coisa que vai, depois fica morno ali. Isso. E aí as pessoas às vezes já vão casar pensando assim, meu Deus, eu vou casar mesmo. Então, você está pensando, vou casar mesmo, né? Já merece repensar. E aí muitas vidas são desperdiçadas. Né? Não sei se vocês já viram um filme, ele foi até indicado ao Oscar, Vidas Passadas, você viu? Esse eu não vi ainda, não. É porque ele não está ainda nas plataformas, mas deve chegar nesses dias. É a história de um casal, né? Fica a dica aí, Vidas Passadas, Past Lives, acho que o nome em inglês. Eles são coreanos, né? São orientais. Eles se conheceram na escola, se apaixonaram, depois eles foram fazer faculdade, se separaram, e eles se amavam. Né? E o filme é todo sobre a história dessa separação. Eu vi o trailer desse filme, agora que você falou. E você passa o filme inteiro assim, naquela expectativa, né? E o filme traz uma reflexão importantíssima. Né? Assim, às vezes você não... O trem passou, você não pegou, vai ser outro, aquele jamais. Aquele já não é mais. Então, né? Isso vale para os amores, isso vale para os trabalhos, né? Isso vale às vezes. Acho que isso vale para a vida, quer fazer né, com seus filhos, aí você faz, não, quando tiver 5 anos, 6, 10, né? Então, acho que tem uma coisa que a gente precisa pensar que é esse tempo. E o tempo cada um vai sentir, né? Acho que às vezes falta apoio também, né? Por mais que a gente esteja numa sociedade já transformada do ponto de vista dos valores, mas a gente sabe que às vezes as famílias, né, de ambos no casal não apoiam, querem manter aquela estrutura para não ter assim, não quero na minha família um filho separado, netos com os pais separados. Isso é muito duro. Né? Para a mulher, eu acho que isso é mais complicado na nossa sociedade. Né? Você ser uma mulher separada com filhos e uma mulher que decide separar, então... É cruel, às vezes. Mas, né? Inclusive, alguns dados mostram que as mulheres costumam tomar mais a decisão de se separar do que os homens, por aquela questão que a gente vinha falando, né? Porque o homem ainda, né? Claro que isso está em transformação, mas ainda quando ele casa, ele tem um conforto maior no sentido de amparo, cuidado, afeto. E a mulher, ela adquire uma terceira jornada de trabalho em muitos momentos. Mais sobrecarga. Então, para valer a pena, sobrecarga tem que ser bom. E aí, se não for um bom... Tem a ver também com esse movimento de emancipação cada vez mais, né, feminino. Porque as mulheres não se contentam mais com determinados trabalhos, né, determinados lugares e determinadas relações. Então, isso... E que bom, né? E que bom. Ou seja, eu sou mulher e eu não quero estar aqui, eu quero estar em outro lugar e eu vou. E a gente sabe que, historicamente, isso não acontecia. Não. Né? Porque tem um outro filme bem legal, eu gosto muito de filme, que é a história de Ângela Diniz, né? Aquela socialite, a carioca, que foi assassinada por um namorado. Na época, ela se desquitou, negociou os filhos, assim, ela foi obrigada a deixar os filhos com o marido, porque não tinha nem a lei do divórcio ainda. Né? Então, assim, só para você pensar, você não poder se divorciar. Né? Então, as pessoas que se divorciaram mais no passado são verdadeiras heroínas, porque era proibido se divorciar. Né? Então, assim, e o homem não, o homem mantinha a esposa ali, mantinha as amantes acolá e pronto. Né? E se a mulher fosse manter um amante, imagina o escândalo, né? Então, isso está mudando e que bom, porque isso dá a chance das pessoas serem mais realizadas, menos infelizes, né? E seus filhos, por conseguinte, serão também. Isso, eu acho que isso traz esse movimento, né, feminista, traz também, está convocando hoje os homens para um novo movimento, que eu sinto que começa a surgir, né, essa reformulação das masculinidades, porque não dá para essa mulher emancipada estar ao lado de um homem que ainda vive de uma forma muito patriarcal, porque as coisas vão chocar. Né, e já estão chocando. Talvez por isso esse movimento maior das mulheres, né, que estão emancipadas, que estão trabalhando. Não, peraí, eu não vou querer a terceira jornada para mim, eu não vou ficar exclusivamente responsável pelo lar, eu quero um parceiro. Né? Então, os homens estão sendo convocados também para esse lugar de parceiro, só que eu sinto que os homens assim da nossa geração ainda estão
correndo um pouco atrás disso. Eu espero que os mais jovens consigam chegar mais prontos, né? E tem também a questão na mulher, os relacionamentos homoafetivos, né? Porque hoje você pode casar, né? 2 homens, 2 mulheres. Então, as mulheres estão se movimentando de outras formas Sim. para terem a vida que querem, né? Sem depender de um homem. E isso dá um bom estudo. Tá. E eu acho que é interessante essa questão também, porque aí remete também ao que a gente estava conversando antes, que é ainda do lugar do masculino, de dificuldade de expressão das emoções. Né? E a gente vê muito, e infelizmente tivemos, né, aqui essa semana no nosso estado, o assassinato de uma psicóloga, né, jovem, por um cara, ainda está sendo investigado, mas enfim, por um cara que estava insatisfeito, infeliz, e, enfim, teve um surto psicótico, não sabemos detalhes, a gente não sabe que tudo que a mídia vincula nem sempre é verdade, ainda está em processo de investigação, mas claramente tinha uma questão com um luto mal elaborado de um fim, de um relacionamento. E a gente vê muito no nosso estado, no nosso país, a questão do feminicídio como um reflexo dos lutos não elaborados, da impossibilidade de expressar as emoções ainda do lado masculino, né? Como é que você olha para isso, Kátia? E essa questão da violência, ela é tão mais ampla, né? Mas quando recai sobre a mulher, os efeitos eles são extremamente danosos, porque a mulher ela é sim uma vítima potencial sempre, porque você não tem como, e aí está aí a Lei Maria da Penha para provar. Você não, entre uma mulher e um homem com força física, Sim. com todo o aparato que a própria sociedade fornece, quando a gente vê os índices de violência doméstica são assustadores. Na pandemia isso piorou muito. E aquelas mulheres que não conseguem romper com o ciclo de violência, elas têm sim uma grande chance de de perderem a vida. Sim. Não só por uma questão dessa dificuldade de você expressar os sentimentos, como de suportar o fim. 2 coisas que aparecem muito, né? Suportar o fim ou suportar os nãos. Às vezes não é nem o fim. Então, as mulheres apanham ou são feridas porque dão limites, dizem não. No caso da alienação parental, por exemplo, que a gente vê que é justamente o luto complicado de uma separação, onde você vai romper ali o relacionamento dos filhos com um dos pais, uma morte em vida, e, na verdade, por uma dificuldade de suportar o fim. Então, eu fico pensando, seria uma dificuldade de expressão, uma dificuldade de suportar. Né? Por que você não... E aí é claro que cada um tem uma estrutura psíquica que vai suportar mais ou menos. Mas, culturalmente, a gente sabe, porque estatisticamente, os homens eles exercem essa força física. É uma expressão da frustração através da agressividade, é uma expressão disfuncional. Exatamente. Né? Então, assim, não é essa a forma de se conviver. Dispor do corpo do outro, da vida do outro, para satisfazer uma pulsão. É uma pulsão. Uma pulsão, né? Pulsão de morte. Uma inabilidade de lidar com a dor, e isso tem muita relação com esse reflexo, né, patriarcal, machista, desse lugar antigo ainda, que está em reformulação, de como o homem foi criado para ser. Né? Isso, acho que assim, tem um lado das mulheres vítimas, mas acho que é um sistema que todo mundo sai ferido, porque o homem que tem que ser assim também tem as suas feridas numa outra proporção. O homem que foi criado assim. Exato. Né? E que aprendeu assim. Eu brinco lá em casa, estou estudando história com meus filhos, eu gosto de prova da escola, eu digo assim, olha, a gente é marcado por Portugal para sempre, né? A cultura do estupro, porque assim, os portugueses estupravam os índios, né? Da apropriação das nossas riquezas, assim, a nossa cultura é uma cultura de exploração. Né? A gente vai falar isso mundialmente, a sociedade europeia, mas se a gente for pensar em nível de Brasil, né, de país explorado, isso é muito mais forte. Então, assim, eu vou, para obter o que eu quero, eu vou e me aproprio. E se uma mulher, né, nesse caso, né, não se coloca nesse lugar de ser apropriada, esse homem também não suporta, porque ele desconhece essa situação em que ele possa se fragilizar, né, que ele possa amargar ali uma frustração,
porque também culturalmente, educacionalmente e do ponto de vista psíquico, porque a gente sabe que tem as pessoas que são estruturadas psiquicamente com muitas dificuldades. Como o caso das pessoas que têm uma estrutura perversa. Para psicanálise, por exemplo, você causa o mal ao outro e você tem prazer com isso. O caso dos psicopatas, dos sociopatas, então a gente também tem. E sabe que essas histórias, se a gente vai procurar, vai ter sim ali naquela história dificuldades. Sempre terá dificuldades. Porque a gente não pode imaginar que uma pessoa que abuse, que violente, que mate, venha de onde? Não pode vir de um bom lugar. Né? Eu não estou querendo com isso justificar, mas a gente precisa compreender. Né? E não, não ficar normalizando. Prevenir, né? Não é relativização, é uma reflexão que é importante a gente fazer. É reflexão importante para a gente prevenir como é que a gente vai educar os nossos, né? O processo social também, de como é que a gente se insere. Eu gosto muito de dizer assim que a gente precisa de mais homens esclarecidos nessas lutas também, né? Porque a gente tem alguns homens que já estão, né, nesse processo de compreender melhor como é que pode se colocar, de compreender melhor essa raiz machista, de querer começar a trabalhar e abrir mão disso, né? A gente precisa não só de mulheres lutando, mas de homens também que esclareçam outros homens. Porque às vezes a gente, no lugar de mulher falando sobre isso, para um homem, é difícil. Não alcança, né? Porque é como se isso precisasse vir de um outro homem que passou pela mesma coisa que ele passou, né? Por essa vivência. E de homens que educam homens. Isso. Né? Homens que educam meninas e meninos, né? Você imagina a questão da violência física em casa. Se um pai que bate no filho, você não vai bater no seu filho porque ele simplesmente não lhe obedeceu. Você vai bater no seu filho geralmente porque você fez uma tentativa, uma segunda, uma terceira. Quando lhe faltam os recursos, você vai lá e bate, né? Você vai lá e usa da força física. O que é que você está ensinando, né? Você está ensinando que quando se perde o controle da situação, você faz isso. Então, é o que acontece. Então, assim, às vezes a pessoa é ensinada que assim, cheguei a esse ponto porque eu perdi o controle. Então, às vezes você é ensinado que ao perder o controle, isso cabe. Porque você viveu isso. Você viu isso. E a gente viu e viveu. E a gente sabe que tem outras violências, muitas que não são físicas. Né? Exato. E aí, às vezes, as crianças assistem a isso, elas ficam com medo, elas ficam apavoradas, e quando elas são adultas, para se defenderem, elas fazem as reproduzem. Porque elas conhecem isso como uma estratégia. Né? Difícil. É louco, né? Mas é necessário a gente falar. Bom, a gente está chegando quase ao fim, aí eu tenho que dar aqui um espacinho para as perguntas, Sim. né? Cadê aqui? O que você acha das pessoas que se separam e permanecem vivendo na mesma casa? Deve ter algo que sustente esse vínculo, né? Se não é só o amor nem a sexualidade que sustentam um vínculo. Às vezes é conveniente você estar naquela relação, às vezes você tem uma amizade, e eu acho que a gente tem que olhar para isso com melhores olhos, né? Porque cada um vive a sua vida do jeito que quer. E acho que cabe a gente trazer essa reflexão. Até porque há muitos casais que nem se separaram e vivem como se nem casais fossem. Só não assumiram. Só não publicizaram isso. Então, é isso. Cada um vive como quer. Assim, a resposta é essa. Outra pergunta. Você acha que vale fazer um teste do divórcio e passar um tempo longe da parceria para ver se é isso que eu quero? Eu acho. Vou gerar uma polêmica. Eu também acho, você acha? Eu acho. Mas eu acho, sabe por quê? Porque eu já vi muitos casais terem uma vida transformada depois de uma separação. Tipo, separou, né? E a gente vê, às vezes, na audiência, o povo vai se divorciar e se reconcilia. É lindo. Assim, olha, ganhei minha manhã. Vejo isso no consultório demais, e às vezes eu reflito isso. Assim, às vezes, a experiência da perda, ela traz uma valorização para o que você tem, que não vou dizer que só tem esse caminho, mas que às vezes é difícil de você acessar. Então, esse tempo, vamos viver separado, vamos dar um tempo, coisa que a gente faz quando é adolescente, vamos dar um tempo no namoro. Eu penso que alguns casamentos seriam salvos se eles tivessem não são todos os casos, óbvio, a oportunidade de experimentarem essa solidão e dizer, de repente, assim, puxa, eu quero essa aqui, a minha vida, ou eu tinha aquilo que era muito importante para mim e que eu não dava tanto valor, né?
Então, aquela máxima que a gente então perde, bom. não é? Dá valor quando perde. É. Eu acho que vale a pena. Acho que é um exercício, né? Acho que é diferente daquele for de tempo. comum acordo. De comum acordo, mas diferente do tempo da época do namorico, porque Sim. agora tem muita coisa em jogo. Muita coisa em jogo. Principalmente quando tem famílias, filhos, bens, né? Acho que é um exercício. As regras precisam ser acordadas. O que é que vai caber aqui no nosso tempo para não ter problema? Até Mas porque uma sim. coisa é a questão hipotética, né? Eu acho que quando eu me separar vai ser assim, daqui a pouco você se separa e aí você vê, nossa. Você quer correr de volta. Então, às vezes, se você não tiver vivido isso, você não vai correr de volta. Eu já vi, eu conheço vários casais, amigos, inclusive, que tiveram uma vida melhoradíssima depois que tiveram um tempo separados. Tiveram a sua segurança ameaçada, né? A segurança do casamento. Porque o casamento, a vida dois, tudo você constrói, tudo você compra para dentro de casa, o que você faz junto, dá uma segurança. Quando você perde essa segurança, você vai ver o que realmente importa. E às vezes você corre para ter de volta, né? Isso. Muito bom, Kátia. Muito obrigada pela sua participação. Eu queria que antes da gente fechar, que você falasse um pouquinho sobre aquele projeto que vai acontecer. Tem sim o projeto. Eu sou servidora, né, também do tribunal e trabalho num centro de solução de conflitos, fazendo as audiências de mediação, só que lá a gente também tem alguns projetos de assistência à comunidade. Então, tem o nosso projeto Entre Pais, que foi um projeto idealizado para dar suporte emocional para pais que enfrentam conflitos oriundos do divórcio, da guarda de filhos, porque a gente vê que, às vezes, os processos, os litígios, eles demoram e não se resolvem porque as pessoas estão em posturas ainda muito inflexíveis ou não reflexivas, né? Digamos assim. Então, a gente vai ter as inscrições abertas para essa nova edição. É a 11ª edição. A gente faz desde 2017. Na pandemia, a gente fez. E vai ter um grupo para pais e um grupo para profissionais, porque em 2021 a gente fez uma edição para profissionais, conselheiros tutelares, psicólogos, juízes, advogados, tinha de tudo. Refletindo sobre essas temáticas de alienação parental, de rompimento do vínculo conjugal, do luto, né, que isso demanda. E aí as inscrições vão estar abertas a partir da próxima semana no site do TJRN, tjrn.jus.br/entrepais. Até dia 22 de maio, né, que eu não sei quando é que vocês vão assistir essa conversa. E a gente sempre tem. Então, vai ter esse semestre e vai ter no próximo semestre de 2024. Muito bom. Pessoal, para quem quiser ver mais o trabalho da Kátia, o Instagram dela é @KatiaBezerraPsi. Né? Vocês estão vendo uma super referência, faz parte do Núcleo Apego e Perdas, também podem encontrá-la por lá. Querida, muito obrigada pela sua participação. Foi ótimo. Adorei, Maíra. Parabéns pelo trabalho. Obrigada.